Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Que alegria receber vocês nesse primeiro dia da formação online gratuita e ao vivo. Então, ao vivo, que nós tivemos alguns probleminhas técnicos aqui para começar às 9 em ponto, chamado Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja. Serão 3 dias de formação, 3 dias de muito crescimento, 3 dias de compartilhamento. Eu quero caminhar, de fato, com vocês nesses 3 dias e quero dizer que a sua presença aqui muito me honra, muito me alegra. E nesses primeiros minutinhos da nossa conversa, eu quero que você vá se apresentando. Coloca aí a cidade de onde você está assistindo, o estado, o país. Eu sei que tem gente aqui de outros países também. E também já vai compartilhando, tá? Já começa a compartilhar, copia o link aqui do YouTube, manda para os seus contatos, pode compartilhar. Mesmo quem não fez a inscrição pode assistir. Só não vai ter o material didático, né? O material didático vocês receberam por e-mail hoje, mas você pode compartilhar. Olha só, já está chegando. Recife, Pernambuco, Belém do Pará, Juazeiro do Norte, de onde mais? Garanhuns, Pernambuco, Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, Marília, São Paulo, Cláudia de Goiânia, Goiás, Nívia de São Paulo, Nívia, São Paulo, Rio de Janeiro, aliás, Rio de Janeiro, eu vou para o Rio de Janeiro amanhã. Eu estou em Juiz de Fora, Minas Gerais, que é onde eu moro, mas amanhã eu vou para o Rio de Janeiro, porque alguns de vocês já sabem, eu faço mestrado em teologia lá na PUC do Rio de Janeiro, ali na Gávea, e amanhã tenho aula. Então, amanhã, a nossa formação, o segundo dia de formação, vai ser transmitido ao vivo de terras cariocas. Então é bom saber que tem gente aqui do Rio de Janeiro também, Imperatriz, Maranhão, João Pessoa, na Paraíba, Santa Cruz do Capibaribe, Curitiba, Andréia Martins. Andréia, eu estava em Curitiba sexta, sábado e domingo. Estava lá na TV Evangelizar, gravando o programa De Volta para Casa. O programa é gravado, tem gente que pergunta se é ao vivo. O programa é gravado. Sobral, no Ceará. Coisa boa, gente. Brasília, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Bom Jesus de Itabapoana. Juliette, a terra do craque Ézio. É ou não é, Juliette? Comenta aí. Só quem é tricolor sabe disso, né, Juliette? Ou quem é de Bom Jesus de Itabapoana. Bom Jesus de Itabapoana é a terra do craque Ézio. Aliás, falecido craque Ézio. Foi ceifado por um câncer, mas jogou muito futebol no meu Fluminense. Lisboa, Portugal. Olha só, falei que tinha gente de outros países aí, ó. Lisboa, Portugal, Santos, São Paulo, Foz do Iguaçu, que coisa boa, gente. Orizona, Goiás, Santo André, São Paulo, Sorriso, Mato Grosso, Alto Jequitibá. Alto Jequitibá é a cidade do meu pai. Passei muita minha infância em Alto Jequitibá, porque eu tenho muitos parentes lá. Meu pai nasceu lá. Bom, estou conhecendo vocês e vocês devem, enquanto a gente vai se conhecendo, vai compartilhando, tá? Copia o link do YouTube, envia para as pessoas. Você que está aqui no Instagram, manda o aviãozinho. Mas lembrando também que se você quiser sair do Instagram e ir para o YouTube, é só clicar lá no canal do Professor Eduardo. Só você entrar no YouTube e digitar Professor Eduardo Faria, que você vai achar. Seringueira, Rondônia, me nota, Eduardo, notei. Pereira, eu não sei o nome, só sei que é Pereira, Seringueira, Rondônia, Pitangueiras, Paraná, Taubaté, Joinville, Santos, Juiz de Fora, minha conterrânea aí, Juiz de Fora. Orlando, Estados Unidos, oh, que coisa boa, hein? Orlando, tira uma foto comigo e aí manda pra gente. Sabia que tinha gente de outros países. Jaú, a terra do sapato, lá em São Paulo. Eu já fui em Jaú comprar sapato. É isso mesmo? Terra do sapato?
Cravinhos, Caldas Novas, Iconha, mais um aqui do Rio de Janeiro. Coisa boa, gente. Vamos lá, vai compartilhando aí, que a gente vai iniciar já já, tá? Você vai escrevendo aí de onde você é. E eu quero saber se vocês estão animados. Eu estou muito animado, eu quero saber de vocês. Vocês estão animados para essa aula? Escrevam aí também, ó, saudações tricolores. Muito bem, saudações, Tatiane. Eu quero que vocês escrevam aí a expectativa de vocês para a aula. Mais uma pessoa de Lisboa, uma pessoa de Fortaleza. Aliás, temos várias pessoas de Fortaleza, São Fidélis. Buenos Aires, Argentina, Maria Luísa, Buenos Aires. Vou fazer uma propaganda grátis aqui, Maria Luísa. Em Buenos Aires, vá no restaurante Santos Manjares. É um dos melhores restaurantes que eu conheci na capital da Argentina, que, aliás, foi uma viagem muito especial para mim, para minha fé, para minha família. Vocês estão animados, né? Ó, muita expectativa. O que mais? Bora estudar mais um cadinho? É isso aí, Célia. Bora estudar mais um cadinho. Like. Ah, é mesmo, Rodrigo. Pessoal, vão dar o like aí, hein? Vocês estão assistindo e tem que colaborar e dar o like aí, porque se você der o like, o YouTube entrega para mais pessoas. Belém do Pará, Salvador, Bahia, Rio Branco, Mato Grosso. E muito bem, gente. Muita gente boa de várias partes do Brasil. Vamos, então, começar. A gente já está com quase 700 pessoas aqui nas duas plataformas. Você já pode ir compartilhando aí, continuar compartilhando. E eu quero começar pedindo para que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, ative as notificações e compartilhe, tá? Essas 4 coisas aí você precisa fazer. Eu quero começar, eu vou me apresentar, mas antes de me apresentar, eu quero falar um pouquinho sobre o que me motivou a criar essa formação. Panorama Bíblico e os dogmas da igreja. Como vocês sabem, eu tenho certeza que todos vocês, ou a grande maioria de vocês sabem, eu nem sempre fui católico. Eu sou católico faz 3 anos e durante muitos anos da minha vida eu fui cristão, mas eu era um irmão separado. Eu estava distante da Santa Igreja. E quando eu me tornei católico, a minha conversão gerou comoção aí no Brasil e eu percebi um movimento de reação muito forte contra a minha conversão. Isso não me abala e não me afeta em nada, porém, algumas pessoas vieram até mim, inclusive pessoalmente ou por vias eletrônicas, e me disseram o seguinte: Eduardo, você não pode seguir a Bíblia e seguir a Igreja Católica ao mesmo tempo. O ensinamento bíblico e o ensinamento da Igreja Católica são incompatíveis entre si. E o que muitas pessoas repetiam como um mantra é: a Igreja Católica inventa dogmas. Essa é uma acusação séria, concordam? Dizer que a santa palavra de Deus, as sagradas escrituras, são incompatíveis com a fé professada pela Santa Igreja Católica. Essa é uma acusação grave. E isso gerou em mim uma dor no seguinte sentido: se essa afirmação for verdadeira, que a Bíblia e a Igreja Católica são incompatíveis entre si, ninguém deveria ser católico. Agora, se essa afirmação for falsa, ninguém deveria sair da Igreja Católica. E eu fui investigar, e eu fui estudar, e comecei a estudar. Reli a Bíblia, peguei alguns manuais de teologia dogmática e fui investigando.
Entendi de todo o coração, entendi o porquê de algumas pessoas dizerem que a fé católica e a Bíblia são incompatíveis, alguns dogmas católicos. Por exemplo, a infalibilidade papal. Dizer que o Papa é infalível todas as vezes que ele se pronuncia em matéria de fé e moral a partir da sua cadeira de Papa, infalibilidade papal. Lembrando que o Papa não é infalível quando ele dá uma entrevista, quando ele escreve um livro, quando ele emite uma opinião teológica, mas se ele fizer um decreto sobre fé ou moral a partir da sua cátedra de Papa, ele é infalível. E aí alguém vai dizer, não, a igreja inventa dogma. Por que a igreja inventa dogma? Porque não existe nenhum versículo na Bíblia, né? Essa mentalidade biblicista é assim, não existe nenhum versículo na Bíblia que diz que está lá escrito, sabereis vós que o Papa é infalível. Não está isso na Bíblia, o Papa é infalível, então logo a igreja inventou essa história. Então eu entendo as pessoas que vão dizer isso, porque ficam apenas na superficialidade, mas quanto mais eu estudava os dogmas da Santa Igreja, a elaboração dogmática da Santa Igreja e relia a Bíblia Sagrada, eu descobri que todos os dogmas da Igreja são profundamente enraizados na Bíblia. Foi a partir dessa dor, a partir desse incômodo, que me levou a pesquisar e essa formação brotou, essa formação emergiu, para deixar bem claro que os dogmas da igreja estão nas Escrituras Sagradas, e se você não consegue encontrar os dogmas da igreja dentro das Escrituras, é porque você está lendo a Bíblia errado. Você está lendo a Bíblia errado. E eu criei essa formação para poder te ajudar a compreender o que é a Bíblia, como devemos ler a Bíblia, o que é um dogma, como que um dogma emerge nas páginas das Escrituras, quando e por que um dogma é proclamado. Então foi assim que isso brotou e assim surgiu essa formação. Foi a partir dessa acusação, confesso, tá? Foi a partir de uma acusação. Os dogmas são invenções da Igreja Católica, não estão na Bíblia. E eu digo para você logo de cara, já te dou um spoiler dessa formação. Isso não é verdade. Isso não é verdade, tá? Os dogmas da Santa Igreja estão profundamente enraizados nas Escrituras Sagradas. As Escrituras, que como a gente vai ver nesse primeiro dia de formação, são inerrantes, infalíveis, inspiradas por Deus. As Escrituras, que como você também vai ver nessa formação, foram escritas, compiladas, né, canonizadas e preservadas pela Igreja Católica. Então, tendo dito isso, tendo feito essa introdução do porquê que surgiu a ideia dessa formação, eu quero me apresentar. Se você ainda não me conhece, meu nome é Eduardo Faria. Se você já me conhece, meu nome é Eduardo Faria também. Piadinha horrível, né? Mas não podia faltar. Meu nome é Eduardo Faria, eu sou casado com a Natália, eu sou pai da Ana Maria e da Isabel, eu tenho 40 anos de idade, sou formado em jornalismo pela UFJF, formado também em teologia pelo Seminário Presbiteriano de Campinas. Presbiteriano, Eduardo, como assim? Já eu explico. E tenho especialização em docência do ensino superior. Eu sou professor da Faculdade de Teologia da Uniacademia, aqui em Juiz de Fora, que tem um convênio com o Seminário Arquidiocesano Santo Antônio. Então, eu não dou aula em duas instituições. Às vezes eu falo, eu sou professor da Uniacademia, e às vezes eu falo, eu sou professor do Seminário Santo Antônio. É a mesma coisa, porque há um convênio entre a Uniacademia e o Seminário Santo Antônio,
mas, né, tecnicamente, eu sou professor de teologia no Seminário Arquidiocesano Santo Antônio e também na Faculdade de Teologia Uniacademia, e sou mestrando, não sou mestre ainda, mas estou a caminho, sou mestrando em Teologia Sistemática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, pela PUC-RJ. Então, esse aí é o meu currículo, mais ou menos, né, para você conhecer, mas eu preciso explicar uma coisa para você. Eu preciso explicar para você por que a minha formação teológica é num seminário protestante. Eu fui protestante da Igreja Presbiteriana durante 22 anos da minha vida. Eu me tornei presbiteriano aos 16 anos de idade e assim permaneci até os 38 anos de idade. Foram 22 anos. E desses 22 anos, 10 eu fui pastor presbiteriano. Durante 10 anos, eu fui pastor ordenado pela Igreja Presbiteriana do Brasil. E além desses 10 anos, né, de pastorado, foram 4 anos de seminário, mais 1 ano de licenciatura, então já deu 15, e mais 3 anos de preparo pastoral antes de ir para o seminário. Então a gente tem aqui 18 anos. Então, desses 22 anos que eu fui protestante, 18 eu estive diretamente envolvido no ministério pastoral. E nesses 10 anos que eu fui pastor com muita alegria, com muita inteireza de coração, com muita sinceridade naquilo a que eu me propunha a fazer, naquilo a que eu me dedicava a fazer. Mas após um longo período estudando patrística, estudando sacramentologia, estudando eclesiologia, eu cheguei à conclusão, estudando naturalmente também história da igreja, eu cheguei à conclusão que o Senhor Jesus fundou uma igreja. O Senhor Jesus é cabeça de um corpo, logo não podem haver vários corpos. O Senhor Jesus é cabeça de um corpo, e esse corpo se chama Igreja Católica Apostólica Romana. E quando eu cheguei a essa conclusão, eu não tive outra alternativa a não ser me tornar católico. Me tornar católico foi algo que me custou muito. Custou salário, moradia, plano de saúde, uma série de outros benefícios que eu tinha enquanto pastor. E não estou aqui em momento nenhum me queixando da Igreja Presbiteriana, por favor. A Igreja Presbiteriana, aliás, foi muito leal comigo durante todo esse processo, mas eu deixei de ser pastor, é lógico, eles vão continuar me pagando salário? Não faz sentido nenhum. Né? Então, de forma alguma, eu coloco nenhum ônus sobre a Igreja Presbiteriana nesse sentido, mas foi uma decisão minha. E eu tinha que arcar com as consequências dessa decisão. Uma decisão que me custou tudo, mas uma decisão através da qual eu ganhei tudo. Eu entrei em comunhão com a plenitude de Cristo. A plenitude de Cristo é a igreja. Eu pude me alimentar da Sagrada Eucaristia e eu daria tudo que eu tenho para comungar uma vez, para poder me alimentar do Cristo Eucarístico uma vez. Eu tomei essa decisão, queridos, porque com tudo que eu descobri acerca da Igreja Católica, se eu permanecesse como protestante, mais um dia eu estaria pecando contra a verdade. Eduardo, você está dizendo que todos os protestantes pecam contra a verdade? Não conscientemente. Como eu, inconscientemente, antes de ter essa noção, eu não me encontrava em estado de pecado contra a verdade. Então, não estou dizendo aqui que o protestante está pecando contra a verdade porque ele não tem essa consciência, mas eu tinha consciência da verdade, de modo que se eu permanecesse no protestantismo, eu, Eduardo, estaria pecando contra a verdade. Tomei essa decisão, eu tenho um amigo que fala que eu fiquei na caverna, né? Eu fiquei na caverna, a minha conversão foi incógnita,
eu não saí tocando trombeta, não saí anunciando aos quatro cantos, mas, na minha profissão de fé, perante o arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil, ela foi transmitida no YouTube e isso viralizou, varreu o Brasil inteiro, muitas pessoas me conheceram a partir daquele momento e eu percebi dezenas, talvez centenas de pessoas me procurando para dizer uma dessas duas coisas. Eduardo, eu sou protestante e quero me tornar católico, preciso de ajuda. Ou, Eduardo, eu sou católico e estou quase indo para a igreja protestante, me ajuda. E eu percebi que existia ali uma deficiência de formação e passei a dedicar os meus dias a te ajudar a conhecer, amar e defender a fé católica. Esse é o propósito da minha vida. Eu estou com 41, vou fazer 41 mês que vem, tá? Daqui a 20 anos, o que eu quero estar fazendo? Te ajudando a conhecer, amar e defender a fé católica. Daqui a 40 anos, o que eu quero estar fazendo? Eu quero estar te ajudando a conhecer, amar e defender a fé católica. Daqui a 60 anos, se eu chegar até lá, o que eu quero estar fazendo? Te ajudando a conhecer, amar e defender a fé católica. E é isso que eu tenho feito com aulas, cursos, palestras, cursos gratuitos, cursos pagos, formações gratuitas, formações pagas, palestras para onde eu sou convidado, aulas que eu ministro formando os sacerdotes de amanhã. Eu tenho me dedicado nesse programa de TV, né, tem um programa de TV na TV Evangelizar, onde eu procuro contar a história daqueles que também fizeram esse caminho de retorno para casa. Então, este sou eu. Neste evento, você vai aprender a ler a Bíblia, você vai aprender o que é a Bíblia e você vai aprender a reconhecer os dogmas da igreja emergindo a partir da narrativa bíblica. Você vai aprender essas três coisas que eu te falei nesses 3 dias, tá? Não é só hoje, não. A gente tem 3 dias de formação, mas eu posso te garantir isso. Você vai aprender o que é a Bíblia, você vai aprender como ler a Bíblia, você vai aprender como que os dogmas emergem das páginas das Escrituras. Fique comigo nesses próximos minutos que a gente vai passar junto aqui e nos próximos dias também. Alguns avisos. Vocês receberam o material didático pelo e-mail. Se não recebeu, procure, se você se inscreveu, né, naturalmente, procure na lixeira, na caixa de spam. Hoje eu estava dando aula no seminário e uma aluna, né, ela é catequista de uma paróquia aqui da minha cidade e faz faculdade de teologia, e uma aluna me procurou no final da aula e falou: professor, eu me inscrevi no curso, mas não recebi o material didático. Eu falei: você está com o seu e-mail aí? Ela falou: tô. Abriu o celular dela, o aplicativo do e-mail, falou: aqui, professor, não está. Eu falei: clica aqui na lixeira. Ela clicou na lixeira. Vocês acreditam que mandaram para a lixeira dela? Que vergonha, né? Então, procure na sua lixeira, na sua caixa de spam, na sua caixa de propagandas, porque você recebeu. Mas você recebeu o material didático de hoje. Você acha que eu ia te mandar tudo hoje? Amanhã você vai receber o material didático de amanhã e quinta-feira você vai receber o material didático de quinta-feira. Se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. Bom, é só você entrar lá no link que está na minha bio do Instagram, clicar lá, se inscrever, que você vai receber tanto o material de hoje, quanto de amanhã, quanto o de depois de amanhã. Muito bem, vamos então começar a nossa aula. A gente já está com mais de 1.050 pessoas em todas as plataformas. Vocês fizeram o papel de vocês, né? Compartilharam, mandaram um para o outro. Parabéns para vocês, muito obrigado. Lembrando que tem... mais um aviso antes de começar. Vai ficar gravado? Vai ficar gravado, tá? Por um tempinho. Você vai poder assistir essa aula por um tempinho. Não vai ficar gravado para sempre, disponível não, mas vai ficar aí pelo menos alguns dias. Vai ficar gravado, mas... Você conhece aquele ditado? Quem chega primeiro bebe água limpa? Quem está aqui ao vivo vai poder fazer perguntas. Fazer perguntas aqui no chat do YouTube. Meus amigos do Instagram, desculpa, não tem como eu responder as perguntas do Instagram,
porque é muito pouco funcional e eu vou ficar louco aqui pelo Instagram para responder as perguntas por aqui. Mas se quiser fazer uma pergunta, vai lá no YouTube e eu vou responder as perguntas no chat do YouTube, tá bom? Então você pode mandar a sua pergunta aí. Coloca assim, pergunta em caixa alta, que aí eu vou saber que é uma pergunta, não é só um comentário, mas isso é só no final da aula. Muito bem. Vamos, então, começar a nossa formação. E eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Amor, você tem um celular aí em mãos? Empresta o celular aí, que eu vou precisar do seu celular. A diretora está aqui nos bastidores, gente. Rapidinho, empresta aqui, rapidinho. Vou precisar do seu celular rapidinho para fazer uma pergunta pro povo, tá? Estou aqui com o celular da diretora, a quem eu chamo de amor, porque é o meu amor, tá? Minha esposa, diretora da formação. Eu estou aqui com o celular dela em mãos, deixa eu até mostrar para vocês qual que é a foto de capa do celular da diretora. Olha que belezinha, ó. Não sei se está dando para ver, ó. É a Isabel, ela que está aqui na tela de bloqueio. Esse telefone aqui. A pergunta que eu quero fazer para vocês é: esse telefone é bom? O que você acha, gente? É um iPhone 11, tá com capinha e tudo. Esse telefone é bom? Preciso saber a resposta de vocês para a gente continuar a nossa conversa aqui. Esse telefone é bom? Sim, ó, o pessoal falando sim, sim. O Rafael matou aqui a charada. A Dames também matou a charada. Tem muita gente respondendo sim, 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 mas algumas pessoas mataram a charada. Depende. A Vanessa matou a charada também. Depende. O pessoal tá pegando, tá respondendo aqui. Depende, 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 depende. É isso aí. Quem respondeu depende, obrigado, amor. Pode pegar seu celular aqui. Quem respondeu depende, acertou. Antes de nós respondermos se alguma coisa é boa, a gente tem que fazer uma outra pergunta. Boa para quê? Boa para quê? Esse celular é bom para usar como raquete de ping-pong? Não, não é bom. É muito pesado, não tem um cabinho para pegar. Não recomendo, gente. Esse celular é bom para usar como tábua de carne? Você coloca lá a carne e bate a carne, corta. Você está fazendo um churrasquinho, o celular é grande, né? Aí você usa ele como... Ele é bom para ser usado como tábua de carne? Não, não é bom. Ele é bom para fazer ligações, acessar a internet, mandar mensagem? Sim, ele é bom. Quem respondeu depende, acertou. Por quê? Antes de você determinar a bondade de alguma coisa, você precisa saber o propósito para o qual aquela coisa existe. Isso é básico. Quando você quer comprar uma broca, você precisa saber para que aquela broca vai ser usada. É uma broca de dentista? É uma broca de furadeira? É uma broca de trator para furar túnel? Se for uma broca de furadeira, é uma broca 3, 4, 8, 10, você precisa saber o propósito para o qual aquela coisa vai ser usada para você dizer se tal coisa é boa ou não. Por que eu comecei a nossa aula perguntando se o celular é bom? Porque a Bíblia é boa. A Bíblia é boa. Olha só, peraí, o Eduardo é um herege, ele está falando da palavra de Deus. É óbvio que a Bíblia é boa. Ok, concordo, gostei que você gostou da Bíblia. Mas antes de você responder se a Bíblia é boa, você precisa saber o propósito para o qual ela foi criado. Qual que é o telos
da Bíblia? Qual que é o para quê da Bíblia? Porque se você não entender qual é o propósito para o qual ela foi criada, você vai pegar uma coisa boa, a Bíblia é boa para o propósito para o qual ela foi criada, e você vai transformar numa coisa não tão boa assim. Por quê? Porque você vai usar ela com o propósito errado. Você vai usar ela com o propósito errado. De modo que se você pega as escrituras sagradas e a utiliza com um propósito distinto do qual ela foi criada, você vai arrumar confusão. Você vai arrumar confusão. E aqui já cai por terra, por exemplo, o princípio do sola scriptura. Sola scriptura, somente a Bíblia. Eu tenho dito e repito, sola scriptura, na verdade, significa sola a minha interpretação da Escritura. Como assim, Eduardo? Simples. Se o sola scriptura funcionasse, todas as pessoas que adotam esse princípio creriam na mesma coisa, mas eles não creem. Quem diz que o sola scriptura funciona, ou melhor, dentre os que dizem que o sola scriptura funciona, uns acreditam que você deve guardar o sábado, outros que você deve guardar o domingo. Uns acreditam que os sacramentos existem, outros acreditam que não existem sacramentos. Uns acreditam que os sacramentos são meios de graça, outros acreditam que são apenas um símbolo. Uns acreditam que o batismo regenera, outros acreditam que o batismo é só um símbolo de uma regeneração que aconteceu em outro momento. Uns acreditam que você deve batizar crianças, outros acreditam que não. Uns acreditam que a Santa Ceia, né, a Eucaristia, que Cristo está presente na Eucaristia, na Santa Ceia. Outros acreditam que não, que a Santa Ceia é só um memorial. Uns acreditam que a igreja deve ter bispos, outros vão dizer que não. Uns acreditam que a igreja deve ser governada por bispos, outros vão dizer que a igreja deve ser governada por um conselho eleito pela comunidade local, e outros vão dizer que a igreja deve ser governada pela assembleia, numa democracia participativa e deliberativa. Perceba que em 1 minuto eu já mostrei para vocês como que o sola escritura não funciona. Eduardo, mas tudo isso é periférico. Não é periférico. Sacramentos não é periférico. Regeneração batismal não é periférico. Eucaristia não é periférico. Muito pelo contrário, é central. Absolutamente central. Não, mas o que é periférico é Jesus e todo mundo crê igual sobre Jesus. Não crê. Uns acreditam na Santíssima Trindade, outros acreditam no unicismo, né? No unitarianismo, como se a Santíssima Trindade fosse apenas emulações, manifestações de um único Deus. Uns acreditam que Jesus é plenamente Deus, logo, por causa da união hipostática, Maria é mãe de Deus. Outros acreditam que não, que o Verbo eterno habitou em Jesus. É uma forma de nestorianismo moderno. Olha só, questões cruciais e não periféricas, De modo, meus irmãos, que quando você pega a Bíblia e usa ela para um propósito que ela não foi criada, você gera confusão. Ela não foi criada para ser sola escritura. Pelo contrário, a Bíblia foi criada como um livro para ser usado dentro da Santa Igreja. A Bíblia é uma grande história que nos conta como tudo começou, como tudo deu errado, como tudo foi restaurado em Cristo e como tudo vai ser plenamente restaurado nos novos céus e na nova terra. A Bíblia não é uma coleção de historinhas, a Bíblia não é uma coleção de postulados morais. A Bíblia tem histórias? Tem. A Bíblia tem postulados morais? Tem. Mas ela não é uma coleção de historinhas apenas, uma coleção de postulados morais. E a Bíblia também não é, pasmem, um manual de teologia dogmática. De modo que quando alguém pergunta assim, me mostra na Bíblia onde está falando que Maria foi assunto aos céus. Não tem nenhum versículo que fala de lá, Maria foi assunto aos céus.
porque a Bíblia não é um manual de teologia dogmática. Mas existem na Bíblia elementos de uma teologia bíblica bem feita que apontam para a verdade de que Nossa Senhora está assunta ao céu de corpo e alma? Certamente existem esses elementos. E como que a gente vai encontrar isso? Dentro da igreja. Pense, por exemplo, nas cartas do Novo Testamento. Você sabe que o Novo Testamento tem muitas cartas, né? As epístolas paulinas, São Paulo aos Romanos, São Paulo aos Coríntios, São Paulo aos Efésios, São Paulo aos Gálatas. As epístolas petrinas, 1ª e 2ª Pedro, a epístola de Tiago, a epístola de Judas Tadeu, e por aí vai. As epístolas do Novo Testamento, qual que era a situação vivencial, ou seja, o contexto de vida em que os primeiros destinatários liam essas cartas? Cada um tinha uma cópia e levava para casa? Negativo. Onde que essas cartas eram lidas? Na Assembleia Litúrgica. Na Assembleia Litúrgica. A igreja se reunia em assembleia para adorar a Deus por meio da Sagrada Eucaristia, e dentro da Assembleia Litúrgica, a carta de Paulo era lida. E não só a carta de Paulo era lida, como, por exemplo, a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, no finalzinho de Colossenses, ele diz assim: quero que essa carta seja lida na igreja dos Laodicenses, e a carta que eu enviei para eles seja lida aí na igreja de vocês também, ou seja, as cartas eram circulares, não era cada um com uma cópia, mas elas eram lidas na Assembleia Litúrgica, ou seja, elas eram lidas dentro da igreja do espírito interpretativo da Santa Igreja. E uma outra coisa também, os apóstolos tinham a intenção de que, depois que eles morressem, tudo que a igreja teria seria a Bíblia? Era essa a intenção dos apóstolos? Naturalmente que não. Por que que não? Primeiro, porque nem todos os apóstolos escreveram nada. Né? Dos 12 apóstolos, metade só escreveu. É metade, né? Pedro, Paulo, João, Judas, aí a gente tem Marcos, que era discípulo de Pedro, Paulo, que era Lucas, que era discípulo de Paulo, Mateus escreveu também. Ou seja, cadê a carta de São Tomé? A gente tem o Evangelho de Tomé, o Evangelho apócrifo, não foi São Tomé que escreveu, coisa nenhuma. Cadê a carta de Simão Zelote? Não temos. Ou seja, se os apóstolos tivessem a expectativa de que depois da morte dele, tudo que sobraria para os discípulos fosse o que eles escrevessem, eles teriam escrito muito mais. Uma outra evidência interessante, 2 João e 3 João. Como que São João termina 2 e 3 João? Eu tinha muito mais a vos escrever, muito mais a vos escrever, mas resolvi não fazer por tinta e pena, resolvi falar-lhes face a face. Ora, se ele cresce no solo a escritura, ele ia dizer o seguinte: eu tenho muito que escrever, se segura aí, porque vem muita coisa pela frente, mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Uma outra evidência de que não era o solo a escritura, todos os autores da patrística referem-se à tradição que eles receberam dos apóstolos como material para elaborar teologia também. Uma outra evidência, a Bíblia não foi canonizada plenamente até fins do século IV. Se o sola escritura fosse reinante na igreja desde o dia 1, a Bíblia seria não só canonizada no século I, como a gente teria uma lista de livros, né? O fato, meus irmãos, é que Jesus não nos deixou um livro. Jesus nos deixou uma igreja. E essa igreja nos entregou um livro. Perceba que esse livro, e eu vou falar disso já já, vocês receberam isso no material didático, esse livro é inspirado, é infalível, é inerrante, mas esse livro deve ser usado conforme o propósito para o qual ele foi criado, dentro
da Assembleia Litúrgica, dentro do escopo do povo de Deus. Quando eu digo que Jesus não nos deu um livro, nos deu uma igreja, eu não estou diminuindo em nada a Bíblia. Eu estou dizendo que é óbvio, Jesus não deixou livro nenhum, ele deixou igreja. E a igreja redigiu materiais que eram importantes para a catequese da época. E esse material foi compilado por quem? Pela igreja. E foi preservado por quem? Pela igreja. E chegou até nós. De modo que quando alguém diz assim, eu só creio na Bíblia, não quero saber de igreja, essa pessoa, no mínimo, é ingrata. No mínimo, é ingrata. Por quê? Porque ela só tem a Bíblia por causa da igreja. Entenderam? Que não faz sentido nenhum dizer, eu só creio na Bíblia, não quero saber de igreja. Tá bom, né? Hoje é fácil você falar isso. Queria ver você falar isso há 1.800 anos atrás, há nem 1.800, nem precisa nem tão longe, 1.500 anos atrás. No mínimo, ingratidão. Tendo dito isso, eu quero mostrar para vocês, então, o que é a Bíblia dentro do contexto para o qual ela foi criada. E agora eu vou partir para o material didático que eu enviei para vocês. E eu quero relembrar que a Bíblia não é uma coleção de historietas, a Bíblia é uma única e grande história que tem o seu ápice, o seu clímax na encarnação, vida, morte, ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o centro de toda a Bíblia, de toda a Escritura. E todos os livros da Bíblia, na Bíblia a gente tem narrativas, poemas, cartas, literatura apocalíptica, literatura de sabedoria, tudo isso na Bíblia aponta para um evento central. Qual que é o evento central? Para o qual toda a Escritura aponta? Jesus Cristo. Esse é o clímax, esse é o ápice da grande narrativa bíblica. Eu falo que a Bíblia não é uma coleção de historietas, e você pode se perguntar, mas existem histórias na Bíblia? Existem. Mas cada história da Bíblia é um capítulo, ou melhor, imagina um filme. Cada história da Bíblia é uma cena de um filme maior. A Bíblia não é a coleção de historinhas assim, Moisés atravessando o Mar Vermelho, Sansão e Dalila, Davi e Golias. Não. E a partir dessas historinhas eu vou extrair uma liçãozinha de moral? Não. Todas essas histórias fazem parte do escopo maior da narrativa bíblica, que tem o seu ápice na encarnação, vida, morte e ressurreição de Cristo. E eu quero trazer para vocês, então, alguns conceitos sobre a Bíblia. O primeiro conceito é o conceito de inspiração. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e formar na justiça. A Bíblia é inspirada por Deus, e essa palavra, inspirada, é uma palavra complicada, porque é a melhor palavra que a gente tem no nosso idioma. Mas o que é inspirar? Inspirar é, né? Eu estou inspirando, né? Respirando, trazendo ar para o meu pulmão. Então, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não foi Deus que inspirou. Quem inspirou foi o autor sagrado, foi o hagiógrafo, né? O hagiógrafo, né? O H é mudo, né? Hagiógrafo. Ele foi inspirado. Qual que é a palavrinha no grego quando São Paulo diz que toda a Bíblia é inspirada? Theopneustos. Theos, né, é Deus. Pneustos vem de pneuma, que é sopro. Theopneustos, soprada por Deus. Então, não foi Deus que inspirou a Bíblia, Deus soprou a Bíblia. Ele expirou, melhor dizendo. E os autores sagrados, eles sim, foram inspirados por Deus e redigiram aquilo que Deus queria que eles redigissem. A inspiração da Bíblia nos mostra que toda a Escritura, de Gênesis ao Apocalipse, foi escrita sob a inspiração de Deus, sem violar o autor sagrado.
tá? Sem violar o estilo literário, sem violar o conhecimento histórico e geográfico, etc, etc, etc. Não obstante, tudo aquilo que está registrado lá está registrado para a nossa salvação, para a nossa salvação. Todo santo, pode estudar a história de qualquer santo, conhecia a Bíblia, é impressionante. Santa Joana d'Arc me fascina, porque ela era analfabeta, mas ela ia para as igrejas ficar ouvindo, né, os monges lendo a Bíblia, e no julgamento de Joana d'Arc ela citava trechos da Bíblia com capítulo e versículo de cor. Para nossa salvação isso foi registrado, sob a inspiração do Espírito Santo. Segunda coisa que eu quero trabalhar com vocês, segundo conceito, é o conceito de revelação. O que é revelação, gente? A palavra revelação significa tornar conhecido o que estava oculto. Isso é revelação. Uma coisa que estava escondida tornou-se conhecida. Deus nos criou para que nós tivéssemos comunhão com Ele, para que nós caminhássemos em amizade com Ele, mas por causa do nosso pecado, nós rompemos com Deus. E quando nós rompemos com Deus, Deus se tornou oculto para o ser humano. O ser humano perdeu a graça santificante, o ser humano perdeu a visão beatífica. Por isso que começaram a pipocar todo tipo de culto pagão, todo tipo de religião, e até hoje continua pipocando isso. Por quê? Porque o ser humano tem dentro de si o senso da divindade, o senso de que existe um Deus, mas como ele rompeu com Deus por causa do pecado, ele não consegue alcançar esse Deus por suas próprias forças, de modo que ele começa a fabricar para si ídolos, ele começa a fabricar para si falsos deuses, para que nós pudéssemos conhecer a Deus por causa do nosso pecado, por causa da nossa... pelo fato de que nós perdemos a visão beatífica, pelo fato de que nós perdemos a graça santificante. Só tem um jeito de nós conhecermos a Deus, por meio da revelação de Deus. É quando Deus decide se revelar a nós. Nós só conhecemos a Deus porque Ele tomou a iniciativa de se revelar a nós. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O que é revelação, então? É tornar conhecido o que estava oculto. Aplicando isso para o sentido teológico, é quando Deus, que estava oculto de nós por causa do nosso pecado, Ele decide se revelar a nós. E Ele se revela a nós de várias formas. Ele se revela a nós na própria natureza. A natureza é um meio pelo qual Deus se revela. Observando a natureza, nós temos algumas informações acerca de Deus. Deus se revela plenamente. Qual que é o ápice da revelação divina? Jesus Cristo. A encarnação do Verbo de Deus é o ápice da revelação divina. Mas a Bíblia, a Sagrada Escritura, também faz parte da revelação. Eu quero ler para vocês o que está no parágrafo 51 desse livro aqui, tá? Eu dou estudo bíblico toda terça-feira, às 15h na paróquia de São Mateus. Se você é de Juiz de Fora, você é bem-vindo. É presencial, tá? E tem um rapaz que está frequentando lá, ele não é católico ainda, mas ele está em processo de conversão, e hoje ele veio me contar todo feliz: professor, o senhor falou para eu comprar, eu comprei, tá? O catecismo, o amarelinho. Ele falou assim, aquele amarelinho. Eu falei, é isso mesmo, meu irmão, parabéns. Ele, eu já estou lendo. Eu falei, é isso mesmo. Oxalá todos os católicos fizessem isso. No parágrafo 51 desse livro aqui, então, diz o seguinte: aprove a Deus, na sua sabedoria e bondade, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam participantes da natureza divina. Perceba que
a revelação, o final dessa revelação é nós nos tornarmos participantes da natureza divina. Ainda no parágrafo 101, na sua bondade condescendente para se revelar aos homens, Deus fala-lhes em palavras humanas. As palavras de Deus, com efeito expressas por línguas humanas, tornaram-se semelhantes à linguagem humana, tal como outrora o verbo do eterno Pai se assemelhou aos homens, assumindo a carne da debilidade humana. Ou seja, assim como Cristo, assim como Deus, o Deus Filho, né, a segunda pessoa da Trindade, se fez um de nós para que ele pudesse ser reconhecido por nós no nosso nível, as Escrituras Sagradas também são reveladas a nós, são revelação de Deus em palavras humanas, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus por meio da sua revelação. E no parágrafo 104, olha que belo que o Catecismo fala sobre a Bíblia. Na Sagrada Escritura, a igreja encontra continuamente o seu alimento e a sua força, porque nela não recebe apenas uma palavra humana, mas o que ela é, na verdade, palavra de Deus. E olha que belo, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem amorosamente ao encontro dos seus filhos conversar com eles. Meus irmãos, olha que coisa linda. Por meio da Bíblia, o Pai que está nos céus vem conversar com os seus filhos. Isso está no parágrafo 104 do Catecismo. Então, eu já expliquei para vocês o que é inspiração, expliquei para vocês o que é revelação, e agora eu quero explicar para vocês o que é inerrância. Inerrância. Se Deus é o autor último das Escrituras Sagradas, a Bíblia é inerrante, ela não pode conter erros naquilo que concerne a nossa salvação. Em tudo aquilo que diz respeito à revelação acerca do caráter de Deus, o caráter trinitário de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, a benignidade, longanimidade de Deus, os meios salutares, ou seja, os meios de salvação, tudo isso está revelado nas Escrituras Sagradas. Só que as Escrituras Sagradas, elas não são como é que eu posso dizer? A nossa salvação. As Escrituras Sagradas apontam para a nossa salvação. Por exemplo, as Escrituras Sagradas não são um sacramento, mas elas apontam, elas nos explicam os sacramentos por meio dos quais a salvação de Cristo é comunicada a nós. As Escrituras Sagradas são um sinal, uma placa, sem nenhum menosprezo, tá? Mas uma placa que aponta para o destino. O destino não são as Escrituras Sagradas, o destino é Deus, que se revela, sim, nas Escrituras Sagradas, mas se revela maximamente em Cristo Jesus e, por que não dizer, no corpo de Cristo Jesus, que é a igreja. De modo que a Bíblia é inerrante, ela é infalível, ela não contém erros. E quando alguns teólogos começaram a flertar com a possibilidade da Bíblia conter erros, o Papa Paulo VI, sempre ele, né? Aliás, São Paulo VI, deu uma paulada na cabeça desses teólogos, dizendo, não, aqui não, a Bíblia não é falível coisa nenhuma. E olha que diz o parágrafo 107 do Catecismo. Os livros inspirados ensinam a verdade. E assim como tudo que os autores inspirados afirmaram deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo, por isso mesmo deve-se acreditar que os livros das Escrituras ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus quis que fosse consignada nas Sagradas Letras, em ordem à nossa salvação. Aqui, então, é a inerrância das Escrituras. Pois muito bem. A Bíblia, então, é uma revelação, ela é inspirada por Deus, ela é uma revelação de Deus, não é a única, mas é uma, e é uma importantíssima revelação de Deus. Ela é inerrante,
ela foi criada com um propósito, ela era lida dentro da Assembleia Litúrgica, ou seja, ela foi criada para ser saboreada, degustada dentro do corpo de Cristo, dentro do corpo de Cristo. E a Bíblia também... Existe um documento do Concílio Vaticano II, que é a Constituição Dogmática Dei Verbum, que é um documento belíssimo sobre as Escrituras Sagradas. Aliás, nos meus alunos de hermenêutica do seminário, a gente gastou 2 aulas inteiras fazendo um colóquio sobre a Dei Verbum. E na Dei Verbum, a Igreja nos ensina que a Bíblia é a alma de toda teologia. Toda teologia deve estar enraizada nas Escrituras Sagradas. Toda a teologia. Aliás, deixa eu até contar uma curiosidade para vocês. Curiosidade para alguns, né? Alguns sabem disso, mas nem todos sabem disso. Às vezes você está lendo a Bíblia e pode acontecer de você não entender determinada passagem bíblica. Eu não sei se você sabe, mas no final do catecismo, você tem todas as citações bíblicas, não sei se vai dar para ver aqui, mas todas as citações bíblicas que constam no catecismo. Então, olha só, 1, 2, 3, isso que a letrinha está pequena, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, gente, estou perdendo tempo aqui, ó, 15, 16, 17, 18 vezes 20, vezes 2, né, porque são frente e verso, 36 páginas só de citações bíblicas aqui no catecismo. Você pode, então, se você leu uma passagem bíblica e não entendeu direito, você pode vir aqui nesse índice de citações, achar e ir para o parágrafo do catecismo onde está essa citação. Ou seja, só 36 páginas em letra pequena das Escrituras Sagradas. A Bíblia é a alma da teologia. Tudo que a Santa Igreja ensina está consignado nas Escrituras Sagradas. Tudo que a Santa Igreja ensina está enraizado nas Escrituras Sagradas. Não se deixe enganar, meu irmão e minha irmã, quando alguém vem falar, a igreja ensina coisa que não está na Bíblia, ou a Bíblia e a igreja são incompatíveis entre si, porque não são. Foi a igreja que escreveu, canonizou, né, ou compilou e preservou as Escrituras Sagradas, e isso nos leva para o finalzinho desse primeiro dia de formação, que é a suficiência das Escrituras. A suficiência das Escrituras. E para falar de suficiência das Escrituras, a gente está aqui com 1.100 pessoas nas duas plataformas. Lembrando que você pode fazer sua pergunta aqui no chat do YouTube. Já já eu vou passar para responder as perguntas. E para falar de suficiência das Escrituras, eu quero contar uma coisa que aconteceu quando a minha conversão se tornou pública. Um pastor lá de Campinas, que gostava de mim, né? Não sei se ainda gosta, mas gostava de mim. Ele me manda uma mensagem, um inbox no Instagram, falando assim, Eduardo, como assim você virou católico? Aí eu falei, virei católico e tal, se você quiser eu te conto como é que foi minha jornada de conversão. Aí ele falou assim, mas Eduardo, como assim agora? Olha a frase que ele usou. Agora você não crê mais na suficiência das Escrituras? Olha que interessante. Você não crê mais na suficiência das Escrituras? Você sabe o que ele quis dizer com isso, né? Ele quis dizer que ele, protestante, crê que a Bíblia é plenamente suficiente e que nós, católicos, não cremos na suficiência das Escrituras. Por quê? Porque nós temos também a tradição e nós temos também o magistério.
como três fontes distintas de revelação. Aliás, eu vi recentemente um apologeta protestante dizendo que a Igreja Católica tem três fontes de revelação. E aí você já vê que a pessoa não sabe do que ela está falando, porque isso é mentira. A Igreja Católica não tem três fontes de revelação. A Igreja Católica tem uma fonte de revelação. E essa fonte é Deus. Mormente, Deus encarnado, Jesus Cristo. E a Bíblia e a tradição procedem da mesma fonte. Que fonte é essa? Jesus Cristo. A Bíblia e a tradição procedem da boca do Cristo, que entrou nos ouvidos dos apóstolos e depois saiu da boca dos apóstolos ou da pena dos apóstolos. E o magistério? O magistério é fonte de revelação? Não. O magistério é um dom de Deus para a igreja, que são os sucessores dos apóstolos, em comunhão com o bispo de Roma, como legítimos intérpretes da Bíblia e da tradição, e eles fazem isso como servos da Bíblia e da tradição. O magistério não é uma outra fonte de autoridade. O magistério é servo, é escravo da Bíblia e da tradição. Então, dizer que são três fontes é uma grande bobagem, e dizer que a Bíblia e a tradição se contradizem também é uma grande bobagem, porque tanto a Bíblia quanto a tradição procedem da mesma fonte. Então, foi isso que ele quis dizer quando ele disse que, quando ele perguntou, né, se eu não cria mais na suficiência das Escrituras. Então, a gente precisa entender essa mentalidade, porque na cabeça dele a Bíblia é suficiente, né? O que é o sola escritura? Somente a Bíblia, nada mais, nada menos, nada além. E eu já mostrei para vocês no início da nossa conversa aqui que isso não existe. A Bíblia somente, na verdade, é um mito, é um delírio, porque se funcionasse, todos os protestantes iam crer igual, e a gente sabe que é longe disso. E longe. Eu não estou falando dessas igrejas malucas aí que surgem na esquina, não. Eu estou falando de igrejas sérias, com um escopo teológico, com um lastro teológico bom, bem elaborado, tá? Que creem em coisas absolutamente distintas. Então, eu entendi o porquê da pergunta dele, esse mito, né, de que a gente não crê na suficiência da Bíblia. A gente crê na suficiência da Bíblia, e eu vou explicar para vocês como que a gente crê na suficiência da Bíblia. E isso isso que eu vou falar agora é muito importante para os próximos 2 dias de formação, tá? É muito importante para os próximos 2 dias de formação, porque nos próximos 2 dias eu vou passar para como que os dogmas emergem das Escrituras, e isso que eu vou falar agora é importantíssimo. A gente precisa fazer uma diferenciação que os teólogos fazem entre suficiência formal e suficiência material das Escrituras. O que é a suficiência formal das Escrituras? É que nas Escrituras nós temos formalmente revelado tudo aquilo que devemos crer e praticar. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então você encontra formalmente nas Escrituras tudo aquilo que devemos crer e praticar. Nós cremos na suficiência formal da Bíblia? Não. E quando a gente toma a Bíblia como um documento formalmente suficiente, a gente está fazendo aquilo que eu falei no início, pegando uma coisa boa e usando para um propósito errado. Por quê? Porque a Bíblia não é um manual de liturgia, a Bíblia não é um manual de dogmática, a Bíblia não é um manual de teologia sistemática, ela simplesmente não é. Aliás, por exemplo, as cartas do Novo Testamento, elas emergem a partir dos problemas que as comunidades de destino enfrentavam. De modo que você tomar a Bíblia e dizer assim, a Bíblia é formalmente formalmente suficiente, logo eu só enxergo na Bíblia 2 sacramentos, a Eucaristia e o batismo. Eu não enxergo na Bíblia
em nenhum momento, Jesus instituindo o sacramento da unção dos enfermos. E se isso não está formalmente na Bíblia, então não existe. Porque eu peguei a Bíblia e não enxerguei na Bíblia o sacramento da unção dos enfermos, então isso não está na Bíblia. Perceba, mesmo quem crê na suficiência formal da Bíblia, tem problemas, porque pegando os sacramentos, eu já disse isso, eu já disse para vocês, uns acham que o sacramento é para crianças, outros acham que é só para adultos, um acha que o batismo regenera, outros acham que não, uns acham que o batismo é essencial para a salvação, outros acham que não, uns acham que que Jesus está presente na Eucaristia, outros acham que não, então só nisso aí a gente já tem problemas, mas aqueles que creem que a Bíblia é suficiente, formalmente suficiente, eles têm um problema sério, porque a Bíblia não se propõe a isso. A Bíblia não se propõe a isso. A Bíblia foi escrita. E no momento que ela foi, pegando aqui o Novo Testamento, tá? Quando o Novo Testamento estava sendo redigido, a igreja era viva, a igreja era dinâmica, a igreja estava acontecendo a ponto de São João escrever: eu tenho muito a vos dizer, mas não quis fazer com tinta e pena, quero falar face a face. E os apóstolos sabiam que a Bíblia seria esse material, esse livro, essa revelação de Deus para as comunidades cristãs emergentes, mas que o Espírito de Deus os acompanharia e que o ensino dos apóstolos também os acompanhariam. Logo, a Bíblia não é formalmente suficiente. Mas eu creio na suficiência da Bíblia? Creio. Como, Eduardo? Na suficiência material. Material. Por isso que a gente pode dizer, junto com o concílio, que a Bíblia é a alma da teologia. É a alma da teologia. E o que eu quero dizer com suficiência material? A matéria de tudo aquilo que a Santa Igreja ensina está enraizado na Bíblia. Eu creio na suficiência material das Escrituras. A Bíblia é materialmente suficiente. Então, vou dar de novo o exemplo da unção dos enfermos. A Bíblia tem um versículo assim dizendo: os 7 sacramentos são parará, parará, parará. Não. Mas a Bíblia tem um versículo, ou tem versículos, falando que Jesus enviou os seus apóstolos e deu a eles poder de curar? Tem. A Bíblia tem um versículo dizendo que se alguém na comunidade estiver enfermo, chama o presbítero para que o presbítero unja? Tem. Somando isso com a tradição, com o espírito vivo da comunidade dos discípulos, nós temos a unção dos enfermos. A gente tem um versículo na Bíblia que diz assim, a confissão auricular é um sacramento. Porque quem crê na suficiência formal da Bíblia vai querer isso lá, né? A confissão auricular é um sacramento. Você não tem isso na Bíblia. Você simplesmente não tem isso na Bíblia. Mas você tem na Bíblia a matéria desse sacramento? Sim, por isso que eu falo de suficiência material. Você tem na Bíblia Jesus concedendo aos apóstolos poderes para perdoar pecado? Tem. Você tem na Bíblia um apóstolo dizendo que a confissão do pecado não deve ser somente a Deus, mas deve ser uns aos outros? Confessar uns aos outros os vossos pecados? Tem. Opa! Então a gente tem aqui a matéria do sacramento. Eduardo, você crê na suficiência da Bíblia? Creio. Na suficiência formal? Não, porque isso não existe. Está mais que provado que não existe. Na suficiência material? Sim. A matéria está lá. Agora, que versículo bíblico que diz que Jesus tem 2 naturezas, humana e divina, e apenas uma pessoa, a união das naturezas na única pessoa divina do Cristo? Onde tem isso? Não tem isso na Bíblia. Mas os protestantes creem nisso? Boa parte, sim. Por quê? Porque a matéria disso está na Bíblia? Está. Isso foi elaborado teologicamente com o tempo, gente. A própria Santíssima Trindade, onde está na Bíblia a palavra Trindade? Não tem. Mas a matéria desse dogma está na Bíblia? Sim. E isso é verdade com todos os dogmas. Todos.
Alguns são mais óbvios, por exemplo, regeneração batismal. A regeneração batismal é óbvia na Bíblia. Alguns são menos explícitos, como a Assunção de Maria, é menos óbvia, mas a matéria desse dogma está na Bíblia? Está na Bíblia. Isso é a Bíblia, meus irmãos. Isso é a Bíblia. Para encerrar, e aí eu já vou partir para as respostas aqui, que vocês estão colocando freneticamente na caixinha aqui de chat. Para encerrar, 3 princípios para você ler e interpretar a Bíblia. Primeiro princípio, prestar atenção à unidade das Escrituras. A Bíblia é uma única e grande história. Toda a Bíblia está unida, toda a Bíblia é uma história só. Então você precisa entender que se você vê uma narrativa lá no Antigo Testamento, essa narrativa é uma cena de um filme maior, é um capítulo de uma história maior. Você precisa prestar atenção à unidade da Escritura e entender que toda a Bíblia é uma única e grande história que tem o seu ápice, o seu clímax na encarnação, vida, morte e ressurreição de Cristo. Segundo princípio, para você interpretar bem a Bíblia, prestar atenção à tradição viva e bimilenar da Santa Igreja. A Bíblia foi escrita para ser lida na Assembleia Litúrgica. Se você tira a Bíblia do seu contexto, que é a tradição viva e bimilenar da Igreja, você vai ter problema. Eu tinha um professor no seminário protestante, tá? Que ele disse uma coisa numa aula que eu nunca mais esqueci e que, aliás, foi fundamental para me tornar católico. Não sei se ele sabe disso, né? Acho que não. Mas ele disse uma coisa que foi fundamental para que eu me tornasse católico anos depois. O que ele disse foi o seguinte: se você encontrou na Bíblia algum ensinamento que até hoje ninguém tinha percebido, muito provavelmente você está errado. Entendeu? Se você, lendo a Bíblia, descobriu uma novidade, eureka, isso aqui só eu sei, muito provavelmente está errado. Muito provavelmente você está errado. Por quê? Porque são 2000 anos de história. Não quer dizer que a gente não vai ter intuições, insights, para aplicar aquilo que já foi revelado e percebido. Mas isso já está na tradição bimilenar da Igreja. Então, para você interpretar a Bíblia corretamente, você vai interpretá-la dentro da tradição bimilenar. Isso não quer dizer que você não possa ler e interpretar, tá? Tem gente que acha que a Igreja Católica tem uma interpretação para cada versículo da Bíblia. Não, muito pelo contrário. A Igreja Católica tem interpretações fixadas para pouquíssimas passagens bíblicas, pouquíssimas. A gente tem liberdade de produzir teologia, mas devemos produzir dentro da tradição viva. Terceiro e último princípio, para você interpretar a Bíblia, é prestar atenção à analogia da fé. A analogia da fé. Primeiro princípio, prestar atenção à unidade das Escrituras. Segundo princípio, prestar atenção à tradição viva e bimilenar da Igreja. Terceiro princípio, prestar atenção à analogia da fé. O que é a analogia da fé? É aquele princípio que diz que a própria Escritura ilumina a Escritura. Quando você vê uma passagem do Antigo Testamento, que é uma passagem antitípica de um tipo que virá, por exemplo, José do Egito é um antítipo do tipo, que é Cristo, do modelo. A passagem de Israel pelo Mar Vermelho é um antítipo do tipo, que é o batismo, e por aí vai. A analogia da fé é isso, é você ler a Bíblia entendendo que a própria Bíblia interpreta ou ilumina o todo da Bíblia. Os versículos não estão lá isoladamente, como se fosse uma caixinha de sabedoria, entendeu? Uma série de frases soltas, não. A Bíblia, essa analogia da fé nos diz que a Bíblia ela se auto-ilumina na nossa interpretação. Muito bem, meus irmãos. Esse foi o primeiro dia da nossa formação. Prometi para vocês que eu ia
entregar o que é a Bíblia, como interpretar a Bíblia, como que os dogmas emergem, e estou cumprindo. A gente começou hoje, tem ainda o segundo dia e o terceiro dia também, tá? O primeiro dia e o terceiro dia também. Vamos então, queridos, a gente está aqui com 1.200 pessoas nas duas plataformas. Que honra que vocês me dão, gente. 1.200 pessoas assistindo uma aula minha. Sem nenhuma falsa modéstia. Eu nunca imaginei que isso aconteceria, eu nunca esperei isso. Nós vamos, então, agora responder as perguntas que vocês escreveram. Pessoal do Instagram, desculpa, vou responder as perguntas de quem escreveu lá no YouTube, tá bom? Se você quiser ir para lá, pode ir, quem sabe dá tempo de eu responder a sua pergunta. Mas antes, eu quero avisar para vocês que essa formação que eu estou entregando para vocês, online, ao vivo, gratuita, ela é uma formação que eu estou entregando o meu melhor, com muita qualidade. Você está recebendo algo sério, eu não estou brincando aqui, porque é a minha reputação também que está em jogo. Então você já vai ter um conhecimento muito amplo sobre panorama bíblico e os dogmas da igreja. Porém, quinta-feira, depois de amanhã, eu vou ofertar para vocês algo muito especial, que é o curso. Aqui a gente tem 3 aulas, é um curso com mais de 20 aulas, chamado Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja. E nesse curso, nós vamos destrinchar dogma por dogma. A gente vai aprender a interpretar a Bíblia dentro dos seus gêneros literários, a gente vai aprofundar mesmo na Bíblia, aprofundar nos dogmas, e eu tenho certeza que isso vai transformar o seu relacionamento com Deus, vai transformar o seu relacionamento com a palavra de Deus, vai te tornar um católico mais próximo de Deus e vai te capacitar a, inclusive, formar outros, formar seus filhos, formar sua paróquia, se for o caso, o seu grupo de estudo, tá? O conhecimento, ele não é importante apenas para a sua salvação, mas ele é importante para você ser instrumento de salvação de outras pessoas. Para você ser instrumento de salvação do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus amigos. Não tem nada que me honra mais quando eu recebo uma mensagem aqui falando: Eduardo, eu era um católico meia boca de IBGE e hoje eu sou um católico praticante por sua influência. Eduardo, eu era protestante e hoje eu sou parte da Santa Igreja por sua influência. Vocês não sabem como isso me honra. Mas eu não quero estar sozinho, eu preciso de vocês. Por isso que eu vou entregar para vocês quinta-feira. Eduardo, que oferta é essa? Como é que vai funcionar? Quinta-feira a gente conversa com mais profundidade, tá? Mas venham preparados quinta-feira, tá? Já vem quinta-feira, você já vem com Pix em dia, com cartão de crédito em mãos, tá? Porque naturalmente aí os primeiros vão ter presente, mas, de novo, repito, até quinta-feira eu vou entregar o meu melhor para vocês nesses 3 dias de formação. Julguem vocês, tá? Que estão assistindo aí desde o início da aula, se eu estou entregando alguma coisa aqui de baixa qualidade. Pelo menos eu estou entregando o meu melhor, não é o melhor do mundo, mas é o meu melhor, tá bom? Mas quinta-feira vem aí esse curso com mais de 20 aulas que a gente vai destrinchar os dogmas, vai se aprofundar na Bíblia. Quinta-feira, tá bom? Vamos para as perguntas? Quero responder aqui as perguntas de vocês. Respondendo as perguntas, a gente vai encerrar o primeiro dia da formação. Vamos lá.
perguntas. Vamos lá. O Léo Felipe pergunta: professor, salve Maria, qual a desculpa que os presbiterianos dão em não aceitar o batismo católico, uma vez que é igual, feito em nome da Trindade? Léo, muito interessante a sua pergunta, e para respondê-la, eu tenho que explicar algumas questões aqui. Deixa eu pôr essa pergunta aqui na tela para quem quiser ir lendo, tá? Primeira coisa, quando a gente fala de igreja presbiteriana, a gente precisa se lembrar que a igreja presbiteriana aqui no Brasil, ela é segmentada. Existem pelo menos 4 denominações principais, que é a Igreja Presbiteriana Conservadora, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana Independente e a Igreja Presbiteriana Unida. Existem outras igrejas presbiterianas, mas essas são as 4 principais. A Igreja Presbiteriana Conservadora e a Igreja Presbiteriana do Brasil, deixa eu tirar aqui, já deu para ler a pergunta, e a Igreja Presbiteriana do Brasil não aceitam o batismo católico. A Igreja Presbiteriana Independente e a Igreja Presbiteriana Unida aceitam o batismo católico. Bom? Então, em primeiro lugar, é isso que eu preciso pontuar para vocês, até para ser justo, né? Porque às vezes o sujeito fala, eu sou presbiteriano, mas às vezes é presbiteriano independente. O presbiteriano independente aceita o batismo católico, tá? Sem problema nenhum. Segunda coisa, os presbiterianos são calvinistas. Todo presbiteriano, né, pelo menos, não sei o indivíduo, mas toda a teologia presbiteriana é calvinista. E João Calvino, nas Institutas, tem um parágrafo inteiro, de quase uma página, defendendo o batismo católico. Então, João Calvino aceitava o batismo católico, tá? Então, os presbiterianos que não aceitam o batismo católico, eles estão aqui negando o próprio teólogo mor, né, do presbiterianismo, que é João Calvino. Mas tudo bem, os presbiterianos que negam o batismo católico, eles não creem que Calvino é infalível. Aliás, eles dizem, né, aqui é um momento em que Calvino falhou na concepção deles. Outra coisa, nós católicos aceitamos o batismo presbiteriano. Por quê? Porque para um sacramento ser válido precisa de 4 coisas, né? Matéria, intenção, forma e ministro. Qual que é a matéria do batismo? É a água. Qual que é a intenção? É fazer aquilo que a igreja faz, lavar os pecados, inserir a pessoa no povo de Deus. Qual que é a forma? Eu te batizo no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tá? A forma trinitária é essa, no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Sabe aquelas músicas... Vou pegar essa pergunta do Léo aqui, até para abrir um parênteses. Você já viu aquela música assim? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Isso é uma heresia, isso não existe. Não existe esse negócio de em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Não. É em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tá? Senão vira triteísmo, vira bagunça. Isso é heresia. Eu já vi algumas pessoas corrigindo essa música cantando assim, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aí pode, aí corrigiu, aí não tem problema não. Então a forma é essa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o ministro, né, no caso do batismo, um ministro, qualquer pessoa pode batizar, sobretudo, né, em questões urgentes, e aqui no caso a pessoa está nessa outra religião, não tem problema nenhum, a gente aceita. Por que o presbiteriano, né, das igrejas que não aceitam,
não aceitam o batismo católico, porque eles dizem duas coisas: que a teologia católica do batismo está errada, quando a Igreja Católica diz que o batismo regenera, ele não crê na regeneração batismal, e quando a teologia sacramental católica diz que o sacramento age por si só, ex opere operato, né? Ou seja, o sacramento em si transmite graça. E, aliás, né, não tem nada mais gracioso da gente saber que não depende da gente, não depende de nada, depende de Deus usar da sua misericórdia. E o batismo em si opera por si só, a graça de Deus. E, além disso, eles dizem também que o batismo católico é realizado perante ídolos, né? Uma confusão danada. Mas então é por isso, tá, Léo? Espero ter respondido. Quem já é aluno vai ter desconto? É uma pergunta aí, ó, faz para gerente, para presidente aqui da escola, que não sou eu, é a doutora Natália, minha esposa, tá bom? Mas é uma boa sugestão, né? Quem já é aluno de outros cursos meus ter desconto, quem sabe? Que aula, quão ignorante eu sou, confesso que me sinto envergonhado. Não, ô, Patrícia, você está aqui para aprender, minha irmã. Cadê, gente? Cadê pergunta? Cadê pergunta? Quanto tempo vai ficar o carrinho aberto? Não deixa, que semana que vem, quinta-feira a gente conversa sobre isso. Você quer selecionar a pergunta aí, amor? Eu não estou achando. Ah, tá, peraí. Ah, tá chegando agora, né? Como fazer para ser um bom pregador? Qual a diferença entre rezar e orar? Bom, vamos responder essa aqui. Qual a diferença entre rezar e orar, Maiane? Diferença entre rezar e orar. Rezar começa com R e orar começa com O. Essa é a diferença. Rezar e orar é a mesma coisa, gente. Rezar e orar é a mesmíssima coisa. Tanto que no inglês e outros idiomas também só tem uma palavra. Por exemplo, em inglês é pray. É pray. Pray é rezar, é orar. Rezar e orar são sinônimos. Orar e rezar são sinônimos. Não deem ouvidos a essas baboseiras que dizem que a gente não reza, a gente só ora. Rezar e orar é sinônimo, tá bom? Às vezes os protestantes dizem que rezar é usar orações prontas, que a gente não pode rezar, que a gente não pode usar orações prontas, que a oração tem que ser uma coisa espontânea. Isso é uma grande bobagem. A gente pode ter orações espontâneas, lógico, mas Jesus rezava orações prontas, Jesus ensinou uma oração pronta, Jesus rezava os salmos, que são orações prontas. Inclusive, eu tenho um Reels no meu Instagram chamado Vãs Repetições. Confere lá que eu falo sobre isso. Cavaleiro Templário, nossa, esse aí é poderoso. Cavaleiro Templário, por que fazer o sinal da cruz? O sinal da cruz vem de uma profecia de Ezequiel, quando o profeta diz que os redimidos carregariam na testa o tal, que é uma letra no formato de T. Então é até um cumprimento dessa profecia. E o sinal da cruz também é uma oração gestual. É uma oração gestual. Quando você faz o sinal da cruz, você está fazendo uma oração gestual, você está pedindo a bênção de Deus. A gente tem oração vocal, não tem? Oração vocal. A gente tem oração mental, mas a gente também se comunica com gestos, ou não? Se eu fizer assim para você, ó, o que eu estou fazendo? Um gesto pedindo para você ficar quieto. Se eu fizer assim para você, o que eu estou fazendo? Joinha, parabéns. A gente se comunica por gestos. Então, o sinal da cruz também é uma oração por gestos, tá? É uma oração corpórea. E a oração da cruz, o sinal da cruz é algo feito pelos cristãos desde os primeiros séculos, desde sempre. A cruz, que era um sinal de vergonha, morte, dor, execução, se tornou um sinal de salvação, redenção, reconciliação com Deus.
Por onde começar a ler a Bíblia? Lucas Ferenzini. O Monsenhor Jonas Abib, da Canção Nova, escreveu um livro chamado A Bíblia Foi Escrita para Você. Você pode procurar, digita no Google aí que você acha esse livro, A Bíblia Foi Escrita para Você. E nesse livro ele dá um plano de leitura bíblica que eu acho fantástico, fantástico, tá? Professor, estou aprendendo muito com suas aulas, gratidão. Uma pessoa veio perguntar sobre a santidade de Maria. Mas qual que é a pergunta? Maria é santa, né, gente? Isso aí não tem nem discussão. Qual que é a pergunta? Como os protestantes entendem o que significa igreja? Qual a diferença da visão católica? Muito bem, o João Felipe, essa pergunta, muito boa essa pergunta. Eu costumo dizer, gente, que o protestantismo crê num docetismo eclesiológico. Docetismo eclesiológico. O que é docetismo eclesiológico? Gente, docetismo foi uma das primeiras, talvez a primeira heresia cristológica. O docetismo postulava que Jesus não se encarnou, ele não era um ser humano de carne e osso, mas ele parecia um ser humano, na verdade ele era um espírito. Daí a palavra docetismo, né? Dokel, em grego, significa parecer. Então, Jesus parecia um ser humano, mas ele não era um ser humano de carne, pele, osso, sangue, juntas, medulas, vértebras, cabelo, unha. Ele só parecia. Então, a heresia do docetismo dizia que Jesus não se encarnou, que ele era apenas um fantasma. Eu digo que, para o protestante, a igreja, eles padecem do docetismo eclesiológico. Por quê? Porque eles creem na igreja. Mas a igreja, para o protestantismo, é uma coisa amorfa, é uma coisa etérea, é uma coisa simplesmente espiritual. Você pergunta para um protestante o seguinte: quem é a igreja? Ou o que é a igreja? Eles vão te dizer: é a união de todos os crentes em Jesus Cristo, espalhados sobre a face da terra. Essa definição está correta? Está correta. Está completa? Não, não está completa. Porque quando você fala é a união de todos os crentes em Jesus Cristo espalhados na face da terra, inclusive alguns creem inclusive na comunhão dos santos, né? Embora não haja comunicação entre a igreja do céu e a igreja da terra, mas eles também são igreja triunfante. Mas aí você pergunta, onde está a igreja? Onde a igreja é reconhecida objetivamente? Eles não sabem responder. Eles não sabem responder. Só que a gente tem uma série de mandamentos bíblicos que só funcionam se a igreja, mais do que uma realidade espiritual, for uma realidade histórica também. Uma realidade histórica também, que é o que nós cremos. Nós cremos na igreja, que é dividida, sim, entre clero e leigo, e nada de errado nessa divisão. Jesus concedeu poderes aos apóstolos que ele não concedeu à multidão. Então, existe sim essa diferenciação entre o clero e os leigos, mas o clero e o leigo formam o povo de Deus, e esse povo de Deus é identificado objetivamente na história no clero da Santa Igreja, e tem sinal visível de unidade na pessoa do Papa. Na pessoa do Papa. Deixa eu dar um exemplo para você. O Senhor Jesus falou que se alguém estiver em pecado, você deve ir tratar com essa pessoa tete a tete. Você está lá em Mateus 18. Se a pessoa está em pecado, você vai exortá-la, só você e ela. Se ela se arrependeu, você ganhou o seu irmão. Agora, se ela não se arrependeu, você leva uma outra pessoa. Se ela ouvir, ótimo. Se ela não ouvir, você leva esse caso à igreja. E se esse irmão se recusar a ouvir a igreja, ele deve ser excomungado. Como que isso pode acontecer se não existe uma realidade objetiva da igreja? Ah, Eduardo, isso acontece na igreja local. Tá, aí ele sai da sua igreja local e vai para outra, porque eu já vi isso acontecer várias vezes. A pessoa está deliberadamente em pecado,
aí ela é excomungada de uma comunidade local e ela vai para outra denominação e está lá comungando e servindo. Isso só é possível em uma igreja unida e que existe objetivamente na história, tá bom? Espero ter respondido, ainda que superficialmente, sua pergunta. Espera aí, então. Cadê aqui? Você consegue... Ah, não, você não consegue, né? Projetar na tela, eu podia te colocar... Ixi, gente, cadê? Minha esposa sugeriu uma pergunta aqui, agora eu estou procurando. Cadê? Acho que tá difícil, hein? Bom. E essa outra aí que você está falando? Que está no Superchat? Minha esposa tá, a minha esposa não, gente, a diretora. A diretora do programa está falando que alguém mandou pergunta no Superchat aí. Não estou achando. Reenvia aí quem mandou. E qual outra que você sugere que eu responda? Gente, são muitas perguntas. Uma pessoa que me perguntou se já ouviu falar da Inquisição Protestante, já ouviu falar sim, mas estudei pouco. Confesso que estudei pouco. Mas não está aparecendo aqui o... Quero café. Comprou um super sticker. Muito bem, quero café, obrigado. Mas ainda não achei a pergunta. Rodrigo Fernandes. Ah, eu sei quem é o Rodrigo Fernandes. Rodrigo Fernandes é um seguidor fiel lá no Instagram. Sempre faz pergunta na caixinha. Rodrigo Fernandes, refaça a sua pergunta aí, meu irmão. Eu vi pela foto dele. Tá. Ó, o Diego perguntou aqui. Ah, o Rodrigo Fernandes repetiu aqui a pergunta dele. Eu perguntei sobre o sacrifício de Cristo ser eterno. Muito bem. O sacrifício de Cristo ser eterno. Isso é uma... Eu sei por que o Rodrigo fez essa pergunta. Porque uma vez uma pessoa me perguntou sobre o crucifixo, né? Por que os católicos têm tem Cristo na cruz? Aí os evangélicos dizem, Cristo já ressuscitou, não é para ele estar na cruz. E eu falo, o sacrifício de Cristo é um sacrifício eterno. Vamos entender eternidade, gente. Eternidade é aquilo que não tem começo nem tem fim. Infinito é aquilo que não tem fim, mas eternidade é o que não tem começo e não tem fim. O sacrifício de Cristo é um sacrifício que acontece perante o Pai fora do tempo, desde a eternidade. O sacrifício de Cristo acontece na história, lá no Calvário. Ele acontece também em toda a missa, mas não é um novo sacrifício, é o mesmo sacrifício. E tanto o sacrifício da missa quanto o sacrifício de Cristo no Calvário é o sacrifício que o Filho oferece ao Pai desde a eternidade, para nos tornar propícios a Deus, de alguma forma que transcende a nossa compreensão. Já estava nos desígnios de Deus criar a humanidade. Deus já tinha conhecimento de que a humanidade se rebelaria. Deus já queria restaurar a comunhão com essa humanidade, de modo que desde a eternidade, Cristo
se oferece ao Pai como um sacrifício para tornar-nos propícios a Deus. E onde que eu leio isso? Lá em Apocalipse. Deixa eu te dar aqui o endereço. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Deixa eu ver se é isso mesmo. Apocalipse 13, 8. O livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Ele não foi morto simplesmente há 2000 anos atrás no Calvário, mas desde que o mundo foi fundado, esse sacrifício, o Filho oferece ao Pai esse sacrifício em nosso favor. Isso faz parte da economia intratrinitária, do amor que existe do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, do Pai pelo Espírito, do Espírito pelo Pai, do Filho pelo Espírito, do Espírito pelo Pai. E o Filho se agrada em se oferecer como sacrifício ao Pai. E esse sacrifício é contínuo. Por isso que quem acusa a Igreja Católica de fazer vários sacrifícios, né, de repetir o sacrifício, não entendeu nada, porque não tem como você repetir uma coisa que não terminou. O sacrifício do Filho perante o Pai é eterno. Está acontecendo na eternidade. De modo que o que acontece na missa é... Deixa eu escolher muito bem as palavras aqui para eu não falar bobagem. O que acontece na missa é uma realização perante os nossos olhos do mesmo e eterno sacrifício. Tá bom? Espero ter respondido. Não, tem uma pergunta aqui, ó. Rejanilson Paiva. Se quando morremos somos julgados e já temos nosso destino eterno definido, em que consistirá o julgamento final? Existem dois juízos, gente, o juízo particular e o juízo final. O juízo particular é aquele pelo qual você particularmente passa assim que você morre. Está lá em Hebreus 9, 27. Está destinado aos homens morrerem uma só vez, vindo após isso o juízo. E esse juízo particular é importante para determinar, inclusive, se você vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório. É um julgamento particular. Você e só você é julgado. Agora, o juízo final é aquele momento em que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, sentado no trono, todo-poderoso, julgará toda a humanidade e passará a história a limpo. E não só nos julgará individualmente, mas julgará povos, nações, julgará períodos históricos, vai julgar toda a humanidade, vai passar a história limpa e vai deixar claro a sua retidão, santidade e justiça. Tá? Então são duas coisas diferentes, um é mais particularizado e o outro é mais geral. Vamos lá, gente. Que mais? A última, né, gente? Já são quase 11 horas da noite. Aliás, gente, antes de eu responder a última pergunta, eu tenho que explicar uma coisa para vocês. Amanhã eu vou estar no Rio de Janeiro. Que horas que é meu ônibus amanhã? Não, de noite. Amanhã eu vou estar no Rio de Janeiro, gente. Guardem isso aqui. Nossa, eu vim aqui para a aula, para a formação do professor Eduardo, ele está falando do itinerário dele. Amanhã eu vou estar no Rio de Janeiro e vou fazer a transmissão da aula 2, do segundo dia de formação do Rio de Janeiro. Só que eu volto para Juiz de Fora à noite. Eu vou para o Rio de Janeiro amanhã cedinho, tenho aula, faço a formação com vocês e volto à noite.
E o meu ônibus é 11h30 da noite. Então, eu não vou poder ficar igual agora, que são 10 para as 11, eu não vou poder ficar até 10 para as 11, tá? Então, amanhã eu acho que eu vou ter que encerrar umas 10h30. Não fiquem bravos comigo, mas de 9 da noite às 10h30 tem muito conteúdo. Deixa eu só confirmar o horário do ônibus aqui. Olha, eu não devia nem estar falando isso, né? Porque vocês estão me assistindo aqui. Quem quiser me sequestrar, é só aparecer na rodoviária do Rio amanhã, às 11h30 da noite. Então, eu não posso dar detalhes do meu itinerário na internet. Nossa mãe já ensinava, mas, né? É isso mesmo, 11h30 da noite, gente. É o meu ônibus de volta para Juiz de Fora amanhã. Então, eu não posso ficar até tarde, tá? Deixa eu escolher a última pergunta aqui. Vamos lá. Ah... Ah, tá. Essa pergunta aqui foi feita, e eu acho essa pergunta importante e tem muito a ver com a nossa formação. Pergunta da Bianca. Como é selecionado um dogma na igreja que não é baseado na suficiência formal, tendo em vista as profecias, bem como nossa era, que distingue a época dos apóstolos? Bianca, excelente pergunta. Uma dica que eu te dou é você ler a bula Ineffabilis Deus. Ineffabilis Deus. A bula Ineffabilis Deus foi a bula do Papa Pio IX, na qual ele proclamou o dogma da Imaculada Conceição de Maria. E nesse dogma, nessa bula, Bianca, ele é muito bonito porque ele mostra toda a elaboração do dogma. Ele mostra nas escrituras, ele mostra na tradição, ele mostra no senso de fé dos fiéis, e ele vai mostrando que tudo isso concorre para que aquilo seja um dogma. De modo que as escrituras têm a matéria, lembra que eu falei da suficiência material, tem a matéria desse dogma, e não é difícil, tá, gente? O dogma da Imaculada Conceição não é difícil encontrar nas escrituras, a partir de uma boa teologia bíblica. Então, isso está nas escrituras, só que a gente vê também na tradição, desde muito cedo, os padres do período patrístico apontando Maria como santíssima, como mais do que santa, como aquela que recebeu uma graça especial para gerar Jesus no seu ventre. E também ele aponta o senso de fé dos fiéis, ou seja, aquilo que todos os fiéis no mundo inteiro sempre creram, aquilo sempre esteve lá, ainda que de maneira seminal, tá? Ainda que de maneira seminal. Agora, o mais importante, Bianca, não é nem isso. Aqui eu te mostrei como que o dogma é formulado, mas o mais importante é o seguinte: o dogma, ele não se torna dogma quando ele é proclamado. Quer dizer, minto, ele se torna dogma quando ele é proclamado. A verdade expressa pelo dogma não se torna verdade quando o dogma é proclamado. A verdade sempre foi verdade. O dogma é proclamado por alguma necessidade, via de regra por alguma necessidade pastoral, para o bem do rebanho. Se alguma verdade da fé está sendo atacada, e essa verdade ainda não foi dogmatizada, aí a igreja precisa proclamar aquilo como dogma. Deixa eu dar um exemplo aqui, o dogma do sacramento da confissão auricular. Quem é contra o sacramento da confissão auricular vai dizer que a igreja inventou isso no Concílio de Latrão, Concílio de Latrão número 2, né, Latrão II. E, de fato, foi no Concílio de Latrão que a igreja elaborou esse dogma. Por quê? Porque os valdenses estavam atacando a confissão auricular.
Ou seja, a confissão auricular já existia, mas porque os valdenses estavam atacando a confissão auricular, a igreja entendeu necessário tornar aquilo um dogma. Mas isso sempre foi uma verdade. Aí quando você vai ler patrística, as escrituras, estava lá já a confissão com um sacerdote. Então, o dogma ele é proclamado, mas a verdade expressa pelo dogma sempre existiu. Meus irmãos, a gente esteve junto, olha, a gente está com 1.000 pessoas agora nas duas plataformas, mas a gente chegou a ter 1.200 pessoas nessa noite, nessa formação. Muito obrigado. Vocês me honraram muito com a presença de vocês. Me honraram mesmo, tá? Com a presença de vocês. Me perdoem não ter respondido mais perguntas. Vocês foram muito participativos e eu sou grato por isso, mas não tenho mais, são 11 horas da noite, não tenho mais como continuar respondendo perguntas, mas eu tenho certeza que se você continuar comigo na formação de amanhã e na formação de quinta-feira, você vai aprender muita coisa e talvez alguma pergunta que você queria ter feito ou que você fez e não foi respondida vai ser respondida na formação de amanhã e de quinta-feira. 2 avisos. Primeiro, se você gostou, e eu acho que você gostou, porque ninguém ia ficar até 11 horas da noite tendo uma aula sobre teologia, se não tivesse gostado, né? Você não tem que tirar nota para passar de ano nem nada. Se você gostou, compartilhe essa formação. Ainda dá tempo das pessoas se inscreverem e receber o material didático, tá? Então, compartilhe. São 3 avisos. Primeiro é esse, compartilhe. Segundo aviso, você vai receber amanhã o material didático de amanhã. Hoje você recebeu no seu e-mail o material didático de hoje, amanhã você vai receber o de amanhã. Então, cheque o seu e-mail amanhã, você vai receber igual você recebeu hoje, o material didático e o link para formação, o link aqui do YouTube. Terceiro aviso, quinta-feira eu vou oferecer para vocês um curso completo chamado Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja, com dezenas de aulas, onde a gente vai destrinchar os dogmas, se aprofundar na Bíblia, aprender a interpretar a Bíblia, enfim. É um curso muito bom e quem diz isso não sou eu, são os meus ex-alunos, tá? São os meus ex-alunos, então venha preparado aí quinta-feira que tem coisa boa aí, tem novidade boa. Eu vou dar um sorriso agora. Por que eu vou dar um sorriso? Porque você vai tirar um print da tela e vai postar no seu Instagram e vai me marcar. E eu vou assumir um compromisso meio maluco aqui. Todo mundo que me marcar, eu vou repostar. Todo mundo. Por que é meio maluco? Porque a gente está com... Né, agora caiu um pouquinho, porque o povo foi dormir, mas a gente está com mais de 800 pessoas aqui. Então, se tiver 800 marcações, eu vou ter que repostar 800 pessoas, mas é o meu compromisso. Então, eu vou dar um sorriso, você tira o print. Tirou o print? Você posta no seu Instagram e me marca, que todo mundo que me marcar, aí você coloca lá, formação fantástica com o professor Eduardo, dá uma exagerada, entendeu? Que formação maravilhosa, nem acredito que esse troço foi grátis. Você coloca lá no seu Instagram e me marca, que todo mundo que me marcar eu vou repostar. Tá bom, minha gente? Deus abençoe vocês, Deus guarde vocês e até amanhã às 9 horas da noite. Tchau, tchau. Olha o pessoal falando que não deu tempo. Tchau.